Seja muito bem-vindo ao Reset Diário, o nosso devocional matinal de alto impacto. Hoje é o episódio 37 e o tema do nosso devocional de hoje é Mente Guardada em Deus. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Romanos 8:31. Em Romanos 8:31, Paulo declara com convicção que ninguém pode se opor ao Deus Todo-Poderoso. Compreenda que a nossa relação com Deus não é uma relação de uso, é uma relação de filho. Por isso, todas as vezes que alguém tentar inferiorizar você, afirmar que não é necessário haver tanta expectativa, não buscar tanto crescimento, com o argumento de que isso é ser mais crente, acreditar nisso só fará você desperdiçar o que o nosso Pai já liberou. Guarde a sua mente, o seu coração e mergulhe no sobrenatural de Deus, a nossa fé. Você lembra o início da jornada do rei Davi? Um jovem pastor de ovelhas que acessou com a chave da fé o seu milagre? Ele fez cair por terra a arma mais poderosa que o exército inimigo do povo de Deus possuía, o gigante filisteu. O Senhor é imutável, então, sendo o Senhor quem é, qual é a razão de não vivermos inúmeros milagres? A resposta é simples, porque não pedimos, não declaramos e não cremos. Existe algo de Deus em você que precisa ser ativado, transbordado, multiplicado. Uau, como Deus tem falado comigo através desses devocionais. Meu Jesus, eu não imaginava que isso era tão possível. Não aceite o papel de ser reativo aos acontecimentos. Assuma o protagonismo na construção de sua história. Existe algo de Deus para você. Portanto, quero desafiá-lo a fortalecer a sua fé e, dessa maneira, acessar todos os milagres que o Deus do impossível tem para você. Certamente, altos e baixos não são atravessados em posição de levitação. Porque para conquistar um novo topo, você precisa enfrentar um novo vale. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus não viu as trevas e disse, uau, que escuridão! Deus viu as trevas e disse, haja luz. Proclame os milagres do Senhor. Que texto maravilhoso! Amanhã será o nosso 38º episódio e o tema será Não existe romper sem resistência. Esse episódio vai ao ar no dia 23/10/2025. Bora refletir um pouquinho brevemente aqui sobre o episódio de hoje? Mente guardada em Deus. Existe algo de Deus em você que precisa ser ativado, que precisa ser transbordado, que precisa ser multiplicado. Rodrigo, o que é esse algo em mim que precisa ser transbordado? I don't know. Eu não sei. Mas eu tenho certeza absoluta de que se você se colocar na situação de servo, se colocar na situação de humildemente, buscar ao Senhor e perguntar a Ele. Olha só o que a Bíblia diz, que quando nós nos convertemos, ou seja, quando nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e tudo o que Ele fez para se colocar em nosso lugar e se transformar em nosso Senhor e nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro de nós, ele coabita, ele habita junto com o nosso espírito humano. Olha, o Espírito de Deus, junto com o nosso espírito, habita dentro do nosso ser, que é composto por corpo e alma. E aí vai ter aqui dentro dessa casinha, corpo, físico, alma, mente, dois espíritos, o Espírito de Deus e o nosso espírito humano. E esse Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso espírito humano e ele nos traz a direção, ele nos aponta para o caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, e ele nos mostra o que nós temos que fazer, e ele nos apresenta quais são
esses planos de Deus, existe algo de Deus em você que precisa ser ativado. Esse Espírito Santo de Deus nos ajuda a ativar esse algo, que precisa ser transbordado, ou seja, que precisa ser compartilhado, que precisa ser multiplicado, ou seja, você precisa multiplicar pessoas que vão trazer a mesma linguagem que você, que vão continuar o teu legado aqui na Terra. E é exatamente isso que tem queimado no meu coração nos últimos tempos, né? Deus tem colocado um desejo ardente no meu coração de multiplicar os talentos. O que a parábola dos talentos diz? Que um Senhor, e esse Senhor é o nosso Pai, essa figura de linguagem trazida por Jesus Cristo, é mostrando que Deus entregou a cada um de nós talentos. E esses talentos não são habilidades únicas, esses talentos, estás falando de recursos. E aí não está falando única e exclusivamente, mas também está falando de recursos financeiros. Deus confiou recursos em nossas mãos. E aquele que é chamado de servo bom e fiel e convidado para entrar no reino de Deus, aqueles, na verdade, que são 2 de 3, eles são aqueles que saíram, negociaram esses talentos, multiplicaram esses talentos e apresentaram diante do Senhor os resultados de multiplicação desses talentos. E o único servo que foi chamado de servo mau e que dele foi arrancado e entregue aos outros, esse servo foi o servo que, ao invés de multiplicar os talentos, ele os enterrou. Se você está enterrando o seu talento, saiba que a Bíblia é muito clara e ela fala a respeito disso. Quem enterra os seus talentos vai ser considerado diante do Pai como um servo infiel. É forte isso, né? Eu não vim aqui para fazer massagem no teu ego e no teu orgulho, não. Vim aqui para te confrontar e para dizer para você verdades que a palavra nos traz. Rodrigo, e qual que é a implicação real na vida prática de eu enterrar o meu talento? Você vai ser infeliz. Você vai se tornar uma pessoa infeliz. Deus tem para mim e Deus tem para você grandes planos. Olha o que a Bíblia diz: eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho ao vosso respeito são planos de paz e não de mal. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o final que você deseja. Quando você ativa a sua real identidade em Jesus e coloca em prática os seus talentos por meio do teu propósito e multiplica esses talentos em outras pessoas, o que Deus mais ama é gente. E a multiplicação de talentos tem a ver com gente. Quando você se coloca nesse papel, você se transforma em alguém pleno. Por quê? Porque você está vivendo aquilo para o que nasceu para fazer. E só uma dica para facilitar o seu caminho. A multiplicação de talentos, a ativação da identidade e do propósito da vida humana está diretamente relacionado com servir gente. Porque é gente que Deus ama e Ele nos criou para nos relacionarmos. Ele nos fez seres relacionais. Nós temos a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por sua palavra que hoje falou aos nossos corações. Continue usando, Senhor, a minha vida do jeito que o Senhor desejar e mostra para mim o que nós temos para viver de incrível hoje aqui nessa terra. Eu sou muito grato a Ti pela vida que se renova diante de mim mais uma vez. E eu te peço humildemente, Pai, não permita que eu saia mais do centro da Sua vontade, porque esse é o lugar mais incrível que eu já acessei em toda a história da minha vida. Me ajude, Senhor, a fazer com que essa mensagem chegue até uma quantidade cada vez maior de pessoas. Não para que o Rodrigo seja exaltado ou enaltecido, mas para que o seu nome seja glorificado e conhecido por quem precisa te conhecer. Me ajuda, Pai, com essa missão de levantar um exército de empreendedores, essa missão de levantar um exército de pessoas que se importam com o seu reino aqui nessa terra, para que juntos nós possamos fazer a mensagem das boas novas do Evangelho de Jesus chegar cada vez mais longe. Sou muito grato a Ti, Pai, por mais um dia de vida. E sou grato a Ti por essa oportunidade que o Senhor tem me dado de falar a respeito do Teu amor e daquilo tudo que o Senhor já fez, faz e continuará com certeza fazendo, porque essa é a promessa na Tua palavra e você não falha com aquilo que promete em minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Para você um excelente dia e nós nos vemos aqui amanhã.